Então, iremos analisar agora a súmula vinculante número 8. Passamos à leitura do enunciado. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei número 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei número 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Então, essa súmula foi aprovada em 2008 e versa, evidentemente, sobre direito tributário. Então, passamos a analisar agora o contexto dessa súmula, o seu histórico e os fundamentos que deram razão ao seu enunciado. Primeiramente, temos que ter noção quanto aos dispositivos que são aqui colocados, que é o Decreto-Lei 1569 e a Lei 8.212, aqui no artigo 5º e aqui no artigo 45 e 46 da Lei 8.212 e o artigo 5º do Decreto-Lei 1569. Esse Decreto-Lei de número 1569, de 8 de agosto de 1977, ou seja, é anterior à Constituição de 88. Isso quer dizer que trata-se de uma norma anterior à Constituição. Ela deve ser, então, reanalisada pelo Supremo Tribunal Federal quanto à sua recepção, se ela vai ser compatível ou não com a Constituição e se ela continuará ou não vigendo. Um dos requisitos é que a norma anterior à Constituição ela deveria ter sido considerada como válida para aquele ordenamento jurídico, né? Não poderia ser uma norma revogada, uma norma que era considerada inválida ou inconstitucional, etc. Então, é um dos requisitos que, ao tempo em que se editou aquela norma, ela tivesse plena vigência e fosse compatível com a Constituição da época. Pense nisso, isso é o importante, é um dos focos aqui da discussão. Então, esse Decreto-Lei 1569, ele diz o seguinte: sem prejuízo da incidência de atualização monetária dos juros de mora, bem como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional, o ministro da Fazenda poderá determinar a não inscrição como dívida ativa da União ou a sustação da cobrança judicial dos débitos que comprova inexigibilidade e reduzido valor. Parágrafo único. A aplicação do disposto neste artigo suspende a prescrição dos créditos que se refere. Então, aqui, basta saber que essa norma do artigo 5º, parágrafo único, trata sobre prescrição dos créditos. Então, é um tema aí do direito tributário, né, que é importante quanto à prescrição dos créditos, referindo aqui nesse tópico, né? Basta saber disso quanto a esse artigo 5º, parágrafo único, né? Também temos aí como ponto-chave dessa súmula vinculante número 8, esse artigo 45 e 46 da Lei 8.202 de 1991. Aqui já dentro do sistema da Constituição de 88. Então agora será uma questão de constitucionalidade, enquanto que a primeira norma seria uma questão de compatibilidade, né? Ou seja, seria a questão de ser recebido pela nova Constituição. Agora sim é uma questão de constitucionalidade propriamente, entre a norma infraconstitucional e a norma constitucional. E aqui o artigo 45 e 46 tratam também de questões tributárias, quanto à prescrição e decadência, né, de questões aqui dos créditos da Seguridade Social. Então aqui, artigo 45. O direito da Seguridade Social a apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído. 2. Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício forma a constituição de crédito anteriormente efetuada. Artigo 46. O direito de cobrar os créditos da Seguridade Social constituídos na forma do artigo anterior prescreve em 10 anos. Então aqui temos a decadência, que seria 10 anos, e a prescrição, que seria 10 anos, quanto aí aos créditos da Seguridade Social, que são, já desde a Constituição de 88, entendidos como tributos, contribuições especiais, né? A própria Constituição estabelece os vários tipos de tributos, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições. E temos dentro das contribuições esses créditos da Seguridade Social. Essa lei 8.212, então, estabelece que seria o prazo de decadência de 10 anos, né, e o prazo de prescrição de 10 anos. Ao passo que o Decreto-Lei 1569, ele dizia sobre a prescrição, a suspensão da prescrição de créditos, né?
Tanto esse Decreto-Lei 1569 quanto a Lei 8.212 são normas infraconstitucionais e têm caráter de lei ordinária e não de lei complementar. E aqui temos, portanto, a questão toda. Por quê? Por se tratarem de legislação ordinária, elas não deveriam tratar sobre matéria de direito tributário no âmbito geral, que se trata nas questões aí de prescrição e decadência, né? Porque isso, segundo a Constituição, seria algo relacionado à competência da lei complementar. Então, aqui, para efeitos aí do primeiro decreto-lei, o decreto-lei 1569 de 77, deveria-se olhar o parâmetro da Constituição vigente, que era a Constituição de 1967, com a emenda número 1 de 69. E essa Constituição dizia o seguinte: além dos impostos previstos nesta Constituição, compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir lei complementar que estabelecerá normas gerais de direito tributário, dispondo sobre os conflitos de competência nessa matéria entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios e regulará limitações constitucionais do poder de tributar. Ou seja, a Constituição de 67/69 já tratava que deveria existir uma lei complementar que tratasse sobre esse âmbito geral, né, o que inclui propriamente aí a prescrição e a decadência. Portanto, esse Decreto-Lei 1569 ele não seria aceito na nossa ordem constitucional a partir de 88, porque na sua época ele não era plenamente compatível, né? Não era uma lei complementar sobre esse tema. Quanto à Lei 8.212, fazemos a compatibilidade com relação à Constituição de 88, né, uma vez que se trata de norma de 1991, já na vigência da Constituição de 88. E aqui o artigo 146 da Constituição trata sobre esse assunto, dizendo o seguinte: cabe à lei complementar, inciso 3, estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre, e aqui trata os vários temas que essa lei complementar sobre direito tributário tratará. Letra B aqui, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Ou seja, a Constituição de 88 estabelece que os temas de prescrição e decadência devem ser tratados por lei complementar e não lei ordinária. Lembrando aí que há uma diferenciação entre lei ordinária e lei complementar. A lei ordinária tem aprovação simples, enquanto que a lei complementar tem aí uma aprovação com quórum mais diferenciado, né? Então, basta dizer isso, né? Que a lei complementar ela tem que ter aí e tratar, né, propriamente da prescrição e decadência, e não uma lei ordinária, como é o caso da Lei 8.212 e o Decreto-Lei 1569, que tratam aí sobre direito tributário nesse aspecto de prescrição e decadência. Então, por isso, tendo em vista essa questão do conteúdo ser tratado pela lei complementar, essas normas seriam inconstitucionais. Por isso surgiu toda a temática, né? Isso foi levado aos tribunais superiores e temos aqui o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que trata sobre esse tema, né? Aqui, primeiramente, sobre o artigo 5º, parágrafo único do Decreto-Lei 1569. Nessa decisão aqui, na arguição de inconstitucionalidade, né? Aqui, com relatoria do ministro Antônio Ramos de Oliveira, que diz o seguinte, né? Constitucional, tributário, suspensão da prescrição, artigo 5º, parágrafo único do Decreto-Lei 1569, inconstitucionalidade perante a Carta de 67. Como eu mencionei, era inconstitucional desde a época em que foi apresentado esse Decreto-Lei. Matéria reservada à lei complementar. A Constituição de 67, em sua redação original e naquela da Emenda Constitucional 1 de 69, atribuiu à lei complementar dispor sobre normas gerais de direito tributário. A Lei 5.172, de 25 de 10 de outubro de 66, denominada Código Tributário Nacional, foi recepcionada como lei complementar e cuidou exaustivamente da prescrição dos créditos tributários em seu artigo 174, fixando-lhe o prazo de 5 anos e prevendo exaustivamente as hipóteses de sua interrupção. Não poderia o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, diploma de inferior nível hierárquico, instituir hipótese de suspensão do prazo prescricional, tornando o crédito praticamente imprescritível, invadindo espaço reservado pela Constituição à lei complementar. Ou seja, o Código Tributário Nacional ele foi aceito
embora fosse uma lei ordinária, né, a Lei 5.172 de 66, essa lei foi recepcionada como uma lei complementar. Então, tendo aí esse status diferenciado, né, passou a ser o Código Tributário Nacional e, portanto, trazendo as regras de normas gerais sobre o direito tributário, dentre elas a prescrição e a decadência, estabelecendo que o prazo é de 5 anos no artigo 174. Então, por isso, o artigo 5º, parágrafo único do Decreto-Lei 1569 seria inconstitucional, não recepcionado e, portanto, não aplicável, porque já existe o Código Tributário Nacional que trata sobre esses temas, né? Também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, outro julgado aqui tratando sobre o artigo 45 da Lei 8.212. E aqui a arguição de inconstitucionalidade, né, o caput do artigo 45 da Lei número 8.202 de 91, é inconstitucional o caput do artigo 45 da Lei 8.212 de 91, que prevê o prazo de 10 anos para que a Seguridade Social apure e constitua seus créditos, por invadir a área reservada à lei complementar, vulnerando, dessa forma, o artigo 146, inciso 3b da Constituição. Ou seja, aqui dá essa lei 8.212 um prazo de 10 anos para a apuração dos seus créditos, o que não é propriamente dito, né, para uma lei ordinária. Isso caberia a uma lei complementar. Portanto, esse artigo 45 da Lei 8.212 seria inconstitucional, não compatível com a Constituição nessa questão da lei complementar que deveria tratar sobre esse tema, né? Também ainda no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tratando sobre o artigo 46 da Lei 8.212, nós temos também esse julgado que trata agora com mais minúcias sobre o tema, né? Temos aqui tributário, contribuições previdenciárias, como eu mencionei, é uma das espécies tributárias, né, com a Constituição de 88, que tem natureza tributária, prazo prescricional. O artigo 174 do Código Tributário Nacional trata sobre o tema. A Lei 8.202 de 91, no artigo 46, ela se torna incompatível de forma vertical à Constituição, no artigo 146, inciso 3b, que trata da Constituição, de dizer que a lei complementar trataria sobre esse tema de prescrição e decadência. E aqui temos as contribuições de seguridade social instituídas com suporte legitimador do artigo 149 e 145 da Carta Política, revelam índole tributária, sobressaindo, por conseguinte, sua submissão aos ditames que disciplinam o sistema tributário nacional, talhado pela Constituição de 1988. Ou seja, as contribuições de seguridade social relacionadas à Previdência, por exemplo, né, elas têm aí o mesmo regime aplicável ao sistema tributário nacional. Então, é considerado como espécie tributária, né? Assentando o artigo 146, inciso 3 da Lei Maior, que cumpre a lei complementar a tarefa de estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre prescrição e decadência, e não havendo qualquer questionamento quanto à natureza de tributo envergada pelas contribuições previdenciárias, diante da ordem constitucional inaugurada em 1988, resulta vedado ao legislador ordinário imiscuir-se nesse mister. O artigo 46 da Lei 8.202 de 91, portanto, assumindo feição de lei ordinária, não poderia dispor a respeito do prazo de prescrição para a cobrança das contribuições devidas à Seguridade Social, tendo invadido com campo temático reservado à lei complementar, mostra-se incompatível com os ditames constitucionais. Então, a Lei 8.212, no artigo 46, por tratar aí de tema de prescrição, invade essa competência, invade esse tema que deveria ser tratado por lei complementar, como já exposto aqui no artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição. Ainda se tratando desse tema, continuando nesse julgamento, diz o seguinte: não se pode aceitar o argumento segundo o qual apenas o tratamento geral em torno da prescrição adstringiria a lei complementar, não existindo veto constitucional a que o legislador ordinário dispõe especificamente sobre o prazo que se lhe deve emprestar. Deveras, a se enveredar por esta senda, estar-se-ia reconhecendo que a matéria em destaque não se conforma às normas gerais de direito tributário,
Em outras palavras, não existiria tratamento uniforme em todos os entes políticos da federação, permitindo que cada estado, cada município disponha, por intermédio de seus poderes legislativos, a respeito de qual lapso inercial que corresponderá à extinção do crédito tributário pela ocorrência da prescrição. Este raciocínio, por certo, não se coaduna com a ratio que animou o Constituinte, ao fazer inserir de maneira expressa o vocábulo prescrição na linha B do inciso 3 do artigo 146. Dentre os temas que devem sujeitar-se à disciplina uniformizante trazida pela Lei Complementar Federal. Então, havia esse argumento, né, que não se tratava, não existia uma proibição clara aí ao legislador ordinário pela Constituição, não se acolheu esse argumento, dizendo que haveria a ideia de uniformizar os entendimentos através de uma lei complementar federal. Ainda continuando nesse mesmo julgamento, temos que a circunstância de haver disposição contida no Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, o artigo 174, que sabidamente fora recepcionado pela Carta de 1988 com estatura de lei complementar, prevendo prazo diverso daquele agasalhado no artigo 46 da Lei de Custeio, não transporta a questão para o plano de legalidade. Com efeito, é o legislador constituinte quem demanda o campo temático a ser preenchido pela referida espécie legislativa, incidindo na peste de inconstitucionalidade o legislador ordinário que se ponha a fazê-lo. É dizer, lei ordinária que verse sobre tema reservado por expressa previsão constitucional à lei complementar, desvale-se inconstitucional. Eventual descompasso com lei complementar já em vigor configura situação meramente secundária, decorrente lógico da incompatibilidade com o ditame da Constituição, não conjurando, mas ao revés confirmando a tisna de inconstitucionalidade. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 46 da Lei 8.212. Então aqui relator do Wellington Mendes de Almeida no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, é incompatível o artigo 46 por dispor sobre temática de lei complementar, quando, na verdade, era uma lei ordinária. Uma lei ordinária não pode, portanto, tratar de tema de lei complementar em se tratando aqui de direito tributário nesse aspecto aqui. Em seguida, então, o tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal, chegando à relatoria do ministro Gilmar Mendes, no caso aqui do recurso extraordinário 556.664, julgado em junho de 2008. E aqui o ministro Gilmar Mendes acolheu o mesmo entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dizendo o seguinte: as normas relativas à prescrição e decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar, tanto sob a Constituição pretérita, artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, que eu já mencionei, quanto sob a Constituição atual, artigo 146b, 3 da Constituição. Interpretação que preserva a força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea e âmbito nacional, da prescrição, decadência, obrigação e créditos tributários. O Código Tributário Nacional de 1966, Lei 5.172, promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar pela Constituição de 67 e 1988, disciplina a prescrição e decadência tributárias. Então, o próprio Código Tributário já dispõe sobre o tema, porque foi recepcionado como lei complementar, portanto, ele pode tratar sobre o tema. Já aí as leis em questão, o Decreto-Lei e a Lei 8.212, não tratam, não são normas aí como lei complementar, são lei ordinária, portanto, não podem tratar sobre esse tema. Ainda nesse mesmo julgamento, o Gilmar Mendes, então, optou pela modulação dos efeitos dessa decisão no recurso extraordinário. Como assim modulação? Muitas vezes, quando se declara uma norma inconstitucional, ela passa a ser considerada como nula praticamente em seus efeitos desde o momento em que foi editada. Portanto, é como se aquela norma nunca tivesse existido e nunca tivesse produzido efeitos no ordenamento jurídico. Porém, em alguns casos determinados, devido à questão do lapso temporal entre a publicação daquela norma e a sua vigência e até a sua declaração de inconstitucionalidade, existe o lapso temporal, entre a vigência e a declaração de inconstitucionalidade. Esse tempo ele pode produzir efeitos jurídicos
jurídicos que poderiam se tornar irreversíveis ou prejudiciais a todo o sistema, e, portanto, o Supremo Tribunal Federal ele pode modular os efeitos, ou seja, fazer com que essa decisão de inconstitucionalidade ela passe a valer a partir daquele momento em que se tomou e se colocou aquele julgamento. Né? Então, é isso que foi feito aqui nesse julgado. Né? Optou-se pela modulação dos efeitos, dizendo o seguinte: estou acolhendo parcialmente o pedido de modulação dos efeitos, tendo em vista a repercussão e insegurança jurídica que se pode ter na hipótese, mas estou tentando delimitar esse quadro de modo a afastar a possibilidade de repetição de indébito de valores recolhidos nessas condições, com exceção das ações propostas antes da conclusão do julgamento. Nesse sentido, eu diria que o fisco está impedido, fora dos prazos de decadência e prescrição previstos do CTN de 1966, de exigir contribuições de seguridade social. Ou seja, a partir daqui ele fixou que, a partir daquele momento, o fisco só poderia cobrar dentro do prazo, né, cobrar os tributos, no caso aqui as contribuições, dentro do prazo do CTN, que é o prazo de 5 anos. Esse tempo em que o prazo foi 10 anos, né, entre a norma e basicamente a declaração de constitucionalidade, ocorreu aqui a modulação de efeitos. Né? No entanto, os valores já recolhidos nessas condições, ou seja, com prazo de 10 anos, né, da Lei 8.212, seja administrativamente, seja por execução fiscal, não devem ser devolvidos ao contribuinte, salvo se ajuizada a ação antes da conclusão do presente julgamento. Em outras palavras, são legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos no artigo 45 e 46 e não impugnados antes da conclusão deste julgamento. Portanto, reitero o voto pelo desprovimento do recurso extraordinário, declarando a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212, porém com a modulação dos efeitos ex nunc, ou seja, efeitos a partir do momento da decisão em diante. Ou seja, a partir dessa decisão em diante, só poderia ser cobrado essas contribuições da Seguridade Social, contribuições previdenciárias, com um prazo de 5 anos. Aquele tempo em que se editou a Lei 8.212 de 91, entre 91 e 2008, que é o ano daquele julgamento, pode-se permitir e dizer que é válida aquela cobrança com prazo acima de 10 anos. Né? E esse efeito ex nunc apenas em relações eventuais, as eventuais repetições de indébito ajuizados após a presente data, a data do julgamento. Então, é dizer o seguinte, que é inconstitucional norma ordinária que trata sobre tema de lei complementar, tratando sobre crédito tributário, né, especificamente tratando sobre a prescrição e a decadência, porém aqui houve a modulação dos efeitos. O prazo de 5 anos de prescrição e decadência do artigo 174 do CTN passa a valer para as contribuições, para essas contribuições aqui, a partir do momento dessa decisão. O prazo de 10 anos, né, passa a ser vinculado, né, a esse lapso temporal, entre 91 e 2008. E nisso é que temos a súmula vinculante número 8. São inconstitucionais, ou seja, não estão compatíveis com a Constituição, o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569, de 77, e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de 91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Por que são incompatíveis? Por que são inconstitucionais? Porque esse tema de prescrição e decadência de crédito tributário é tema reservado à lei complementar. Só a lei complementar pode tratar de forma geral sobre prescrição e decadência, né, conforme aí o artigo já enumerado pela Constituição. E por isso são consideradas inconstitucionais essas normas ordinárias que tratam sobre esse tema. E ainda temos o caso aqui que após a edição da súmula, tivemos aqui uma exceção à aplicação da súmula vinculante número 8, e já agora com o julgado de Teori Zavascki e outros vários julgados que tratam sobre esse tema, foi dito que não se aplicará a súmula vinculante número 8, ou seja, dizendo que são inconstitucionais leis ordinárias, né, que tratam sobre prescrição e decadência, para a dívida não tributária, ou seja, só se aplica a súmula vinculante para temas tributários. Dívidas em relação ao Estado que não sejam tributárias, não irá se aplicar a súmula vinculante número 8. E aqui o STF diz o seguinte, né?
O plenário dessa Corte, ao debater a súmula vinculante número 8, acentuou que a declaração de constitucionalidade do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77 e dos artigos 45 e 46 da Lei 8.202 de 91 não alcança os créditos de natureza não tributária. Ou seja, essa inconstitucionalidade não alcança os créditos de natureza não tributária. E essa Corte firmou o entendimento que o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.202 de 91 são inconstitucionais porque as normas relativas à prescrição e decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada à lei complementar tanto sobre a Constituição pretérita quanto sobre a Constituição atual. Esse fundamento, a toda evidência, preserva a incidência do parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569 a créditos de natureza não tributária, porquanto não há, quanto a eles, reserva de lei complementar para as edições de normas sobre prescrição e decadência. Então, outros créditos que não fossem sobre natureza de direito tributário, poderia se aplicar essa suspensão prevista no artigo 5º do Decreto-Lei 1569. Então, isso foi julgado aqui em 2006, com a relatoria do ministro Teori Zavascki e há outros julgamentos anteriores, mas essa é a ideia, não se aplica a súmula vinculante número 8 para dívidas em relação ao Estado de natureza não tributária. Em seguida, o próprio legislador, através de várias normas aqui, acabou revogando esses artigos que mencionei na súmula vinculante número 8, que eram objeto de inconstitucionalidade. Então, a Lei Complementar 128 de 2008, 19 de dezembro de 2008, revogou os artigos 45 e 46 da Lei 8.212 e a Lei 3.043 de 2014 revogou o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei 1569/77, ou seja, as normas, os artigos das leis ordinárias que estão mencionados na súmula vinculante número 8 não fazem parte do sistema do ordenamento jurídico, mas por terem sido revogadas, anteriormente foi declarada inconstitucional e agora foram revogadas. Então, súmula vinculante número 8, tratando aí de dizer que são inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º, Decreto-Lei 1569 e 45 e 46 da Lei 8.212, que são leis ordinárias que agora foram revogadas, já não mais estão no sistema jurídico, mas que tratavam de prescrição e decadência, portanto, elas não poderiam tratar desse tema por serem leis ordinárias. Isso compete à lei complementar. E o artigo 174, que trata aí sobre isso, do Código Tributário Nacional, trata sobre a prescrição e decadência. Então, portanto, são inconstitucionais leis ordinárias que tratam sobre tema de direito tributário que deveria ser aplicado à lei complementar. Então, essa é a súmula vinculante número 8 do Supremo Tribunal Federal